consegui resolver. Bom dia, Que bom! bom dia, Neuza. Eita, Bom dia a todos que já estão aqui conosco. Muito obrigado por me convidar, Neuza. eu que te agradeço por estar aqui presente para bater um papo com os nossos amigos, falar desse assunto tão importante, né? Que são as forças pessoais, que também são conhecidas como as forças de caráter. Então, será um prazer imenso, Anderson, estar aqui com você. Que ótimo. A honra é minha. Eu, Neuza, Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou no Rio de Janeiro, pertinho de Petrópolis, na cidade imperial. Tempo aqui, o clima está um pouco chuvoso, está um clima bem agradável, porque o Rio de Janeiro sempre é muito quente, como também é aí na Bahia. E o clima hoje aqui tá maravilha, está muito bom, propício para a gente poder ter essa conversa, propício para conversar aqui com os nossos amigos que já estão entrando. Estou vendo que também já o meu amigo Victor também participando, legal. Nós estamos aqui eu sou convidado da Neuza, que está em Feira de Santana, e é uma psicóloga especialista que vai, é claro, apresentar suas próprias credenciais aí para a gente conhecer mais, né? é, então, aqui na Bahia, né, em Feira de Santana, está um pouco nublado e está muito quente. Tá aquele calorzinho, entendeu? Que é propício aqui do nosso clima. E eu sou Neuza Santoro, psicóloga, e no momento atual eu concluí, né, uma pós-graduação em psicologia positiva, a ciência do bem-estar e da autorrealização. O Anderson, ele foi meu colega, a gente sempre trocou, né, figurinhas, a gente falava muito, né, sobre as forças de caráter. Nós criamos um grupo, né, no WhatsApp, e a gente conversava bastante. O Anderson fez o trabalho de conclusão do curso dele, baseado nas forças de caráter, né? Que também é chamada de forças pessoais. Aí por isso que eu fiquei com muito desejo, né, de conversar com ele, de trazer para vocês essas informações tão importantes, né, sobre essas forças. Então, como, né, as nossas forças podem nos ajudar, podem ser os motivadores de carreira. Quando eu descubro as minhas forças, eu tenho que mudar de trabalho, o que é que eu tenho que fazer? Como descobrir essas forças, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Legal, bacana. Sim, Neuza, então, dado isso, vamos iniciar então a nossa conversa. Bom, como você mesma disse, a gente vai se tornando uma pessoa muito melhor à medida que se conhece mais. Isso é um tanto quanto filosófico. Não é de hoje que os grandes filósofos falam isso, né, Neuza? E você, como especialista em psicologia, ao certo, vem tratando seus pacientes dentro dessa premissa, não é de hoje. Agora, acaba que é um assunto que a gente pode desenvolver no dia a dia e a partir desse autoconhecimento e essa autogestão, principalmente se tratando das nossas virtudes e também das nossas forças de caráter, parece que, como que, de repente, surge uma nova pessoa e um novo desenvolvimento para aquilo que, de fato, a gente gostaria de se tornar. Então, em cima disso, eu fico aqui à sua expectativa. Eu quero que você conduza e eu estou aqui para te apoiar nessa live e, é claro, também poder contribuir na vida de todas as pessoas que estarão participando, já estão participando e outras mais que chegarão ao longo da live. Estou ao seu dispor. Ah, legal. Então, né, bora começar falando como é que surgiu essas forças pessoais, entendeu? Como foi que foi conduzido esse estudo. Aí você poderia falar um pouco sobre isso. Então, isso não é um assunto
que nasceu ali com os idealizadores, na verdade. Eles apenas juntaram os estudos que já são feitos, digamos aqui, há quase que milênios. O Christopher Peterson mais o Mark Seligman, que juntaram essas partes e depois foi concatenado ali naquele livro, naquela obra de arte das virtudes e forças de caráter, para que a gente pudesse, então, ter esse apanhado, esse material todo que hoje a gente tem. Na verdade, nenhuma ciência eu vejo como sendo nova, mesmo sendo divulgada hoje. Tudo é fruto de uma evolução histórica, tudo é fruto de uma condução de longa data, e hoje a gente desfruta de algo que, ao certo, pode e deve ser muito melhorado ainda. Dentro dessa visão que se tem das 7 virtudes e das 24 forças de caráter, qual será essa mesma interpretação daqui a 5, 10 anos? Cabe a nós, especialistas de hoje, e alinhando com a necessidade odierna, porque a necessidade do mundo vai mudando a cada dia. Então a gente precisa estar sempre adaptando isso para tornar, de fato, algo tangível, algo utilizável. Nada é bom, nenhuma ciência é boa, quando ela apenas serve para teoria. Ciência que só serve para laboratório e teoria não é ciência, não serve. Então, por isso que naquele trabalho de conclusão de curso, eu transformei a ideia das virtudes e forças de caráter no mapa para a felicidade. E, inclusive, acabou depois se tornando um dos capítulos do meu livro, que se chama, dentro do meu livro, esse capítulo, que refere-se às virtudes e forças de caráter, elenca a pergunta: existe um mapa para a felicidade? E aí, justamente dentro dessa visão, porque quanto mais eu aprendo sobre mim mesmo e mais eu caminho nesse aperfeiçoamento pessoal, a consequência disso é que eu acabo escalando a verdadeira felicidade. Afinal de contas, a gente só vai realmente ser feliz quando utiliza a capacidade inata que deve ser trabalhada ao longo da vida, e aí, consequência disso, eu ter uma vida mais alegre, mais feliz. É aquele tipo de coisa que a pessoa trabalha em algo que detesta, que odeia. A pessoa levanta de manhã com algum propósito, com alguma motivação, ela tem que fazer aquilo porque é o ganha-pão. Mas aquilo faz um mal horrível para a alma. E aí isso espanta a felicidade. Então, eu traduzi isso como um mapa para a felicidade. Explorar as virtudes e alinhar as forças de caráter traduz felicidade. Maravilha isso. É muito importante, né? No momento atual que estamos passando, né? A gente conseguir trilhar uma jornada e conseguir encontrar esse mapa, né? Para a felicidade. Isso é muito importante, é muito legal. E eu ainda não tive, né, a oportunidade de ler o seu livro, mas isso em breve vai acontecer, porque é sempre bom, né, a gente agregar mais informações para poder ajudar as pessoas, né? Então, o que a gente percebe é que nós estamos, né, em evolução, o ser humano vem estudando, vem se transformando, e a cada dia o conhecimento ele está sendo modificado por novas informações, novos experimentos, né? Novas situações que nós nos deparamos, né, diante da vida. Então, é muito importante a gente descobrir as nossas forças de caráter para poder, né, conseguir exercitá-las, para poder vir, né, a se situar de uma forma melhor no nosso trabalho. Então, aí surge aquela pergunta, né? Quando eu descubro as minhas forças de caráter, eu tenho que mudar de trabalho? Responde aí, Anderson. Você que estudou bastante sobre as forças pessoais. Então, na verdade,
as mudanças, elas devem acontecer na vida sempre, independente de qualquer coisa. Inclusive, o tema do meu livro é O Caminho da Mudança. As mudanças, elas são necessárias acontecerem na vida. E é muito importante que a gente possa conduzir de forma consciente essa mudança. Quando eu descubro as minhas virtudes, eu devo mudar de trabalho? Na verdade, eu devo começar a fazer uma transição para alguma coisa nova, justamente a partir do autoconhecimento meu do que me traz felicidade. Agora, eu, é claro, não vou ser leviano para dizer, eu descobri, eu saio do meu emprego amanhã. Não, é uma transição. A mudança, ela é progressiva. Se você quer algo novo, você tem que se preparar para esse algo novo que você quer. Se você hoje ganha R$ 2.000, por exemplo, e você quer ganhar R$ 10.000, não vai ser porque você deseja ganhar R$ 10.000 que você vai sair daqui e vai ganhar R$ 10.000. Você tem que se preparar para isso. Tem uma trajetória para ser percorrida. Então, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, e com isso você conscientemente passa a alinhar quem você verdadeiramente é, para que você possa usufruir de toda a sua capacidade em busca daquele objetivo, aí é certo que essa mudança vai acontecer. Por exemplo, nas virtudes, nós temos lá, por exemplo, a virtude de sabedoria, a coragem, o humanismo, a justiça, a temperança e a transcendência. Digamos que você que está ouvindo aqui, digamos aqui, eu estou vendo aqui Jaqueline, a Alexandrina, deixa eu ver aqui, Rona Falcão, e vocês que estão aqui nos ouvindo. Deve ter mais aqui também, mas tem na listagem, tem o Victor, que eu não sei se ainda está, beleza. Você está ali no trabalho que eventualmente está tolhindo, está bloqueando o desenvolvimento da sua sabedoria, por exemplo. Você faz repetidamente a mesma coisa e você, quando sai do trabalho, você encara uma outra situação que você vê que você tem um potencial incrível. Mas quando você chega no seu trabalho, você volta àquele ato mecânico, robotizado, que te limita, que tolhe a sua capacidade. E, de repente, você é uma pessoa super criativa, você é uma pessoa inventiva, você é uma pessoa curiosa. De repente, você tem, assim, uma perspectiva da vida totalmente diferente. Você chega ali e você não se sente, não se enquadra, porque a sua perspectiva de ambiente é diferente. Então, eu pergunto, é ou não é necessário iniciar um processo de mudanças se, por exemplo, sua virtude preponderante é a sabedoria. E dentro da sabedoria, você tem ali uma criatividade incrível, curiosidade, uma perspectiva nova. E aí você não explora isso? Como é que vive? Vai, é claro, viver uma vida aquém das capacidades e aquém dos propósitos que podem ser atingidos. E aí eu pergunto, vale a pena? Pois é. Então, né, como é importante, né, a gente descobrir as nossas forças pessoais. Aí a gente tem uma informação importante, né, para vocês. Para você descobrir sua força pessoal, você pode fazer, né, um teste. Aí esse teste ele é gratuito. Aí caso você tenha interesse, me chama no direct depois da live que eu passo o link para você. E o que aconteceu comigo, né? Eu fiz o teste do VIA e a minha primeira força, né? A minha força maior é o amor ao aprendizado. Porque quando você faz o teste, aí o teste vai classificar as 7 primeiras forças, né? Que são suas forças mais fortes. Então, todas as pessoas, elas têm as 24 forças que foram catalogadas nesse último estudo. Mas as 5 primeiras são as chamadas forças de assinatura, que a pessoa tem mais desenvolvidas. Então, por isso que é importante a gente saber quais são as nossas 5 forças de assinatura, para a gente poder elaborar um planejamento estratégico, né, pessoal e profissional,
para a gente vir a ancorar essas forças no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Por que que isso é importante? Como o Anderson falou, né? Porque quando você faz isso, você começa a perceber qual é o seu mapa da felicidade. Então, assim, onde é que eu posso fazer um trabalho que eu estou ancorando as minhas forças? Onde é que eu vou exercer uma atividade, né? Que pode ser uma atividade de lazer, ou pode também ser uma atividade profissional, porque as atividades profissionais, elas se diferem, né? Então, tem aquela atividade que você faz, que é só para receber um salário. Tem uma atividade que é chamada uma de carreira, né? Então, quando você já está numa empresa e você consegue estudar, avançar e ter uma carreira ali. E tem a atividade de vocação, né? Que é a que você tem aquele objetivo maior, que você pode fazer aquela atividade em troca de dinheiro ou não. Então, tudo isso foi estudado, né, pelo Martin Seligman, que ele é considerado o pai da psicologia positiva. Então, por isso, né, que é importante você descobrir as suas forças pessoais para poder elaborar esse planejamento, né, de como é que você vai atuar na vida. E essa atuação vai te trazer muito mais felicidade. Não é isso, Anderson? É verdade, com certeza. É, a pergunta está acontecendo aqui nos comentários sobre o que é essa live. Você pode, por gentileza, Neuza, dar mais um feedback aqui para nossa audiência sobre o que se trata essa live? Então, né, essa live se trata de você entender quais são as suas forças de caráter, de você entender a importância, né, das forças de caráter para melhorar o seu posicionamento na sua carreira, no seu dia a dia, de como você pode encontrar, né, mais felicidade. Porque nós, né, que trabalhamos na área do desenvolvimento humano, a gente está sempre visando maior bem-estar e maior felicidade para as pessoas. Então, a humanidade, né, ela passa por ciclos, né, de evolução, e nesse momento a gente está num momento muito especial, né, que existe várias informações e muito conhecimento na internet. Mas é importante você focalizar o que é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, as forças de caráter, você descobrindo essas forças, vai te ajudar a ter mais felicidade, a ter mais bem-estar. Vai te proporcionar encontrar o mapa da felicidade, né? Como está no livro do Anderson. É sim, muito legal. E as forças de caráter, não, embora o termo pareça ser um termo muito técnico, mas ele se refere, esse estudo se refere justamente a quem você é, a quem eu sou, e como classificar essa minha própria percepção no eu. Então, quando eu entendo melhor como eu sou e exatamente quais são as minhas melhores qualidades, isso vai me dar um norte, isso vai me dar um sentido maior. E se eu começar a trabalhar justamente naquilo que eu sou melhor, que eu sou bom, eu posso encontrar nisso algo muito mais expressivo para fazer sentido para a minha vida. Então, essa classificação, inclusive, que a Neuza disse sobre o teste VIA, se você depois quiser fazer, vai procurá-la para poder fazer esse teste e descobrir. Na verdade, não é descobrir, é criar uma nomenclatura para o que você já sente, talvez apenas não consiga discernir dentro de você. Porque você não vai, por exemplo, perceber que é honesto só depois que fizer o teste VIA. Você já tem isso dentro de você, você sabe do padrão do seu perfil de honestidade e onde, por exemplo, essa virtude que está ali ancorada na força de caráter da honestidade, que é a coragem, pode ser mais trabalhada para que você alinhe com a sua própria carreira, por exemplo. Então, se você é uma pessoa honesta,
que é uma força de caráter da virtude coragem. Então, como você pode, de repente, sabendo disso, engajar melhor o seu posicionamento, a sua direção para o que você quer realmente fazer da sua vida? Então, talvez só com esse insight, com esse discernimento, você acaba se tornando uma pessoa muito melhor do que você tem sido, simplesmente por não saber utilizar essa capacidade inata que você já tem. Então, é muito importante esse autoconhecimento. E aí, depois, é claro, você não se assustar com aquelas forças de caráter que vão estar lá no finalzinho da fila. Entende? Não fica logo desesperado para melhorar aquelas que ficaram lá no final do teste. Não. Foca no que está dando certo agora para você. Foca naquilo que você mais tem destaque, as suas forças de assinatura, como disse bem ali a Neuza. Com isso, quando você foca nisso, quando você foca no que você já é bom, quando você foca naquilo que você já tem as capacidades mais resolvidas, o que acontece é que você vai melhorando ainda mais aquilo que você já é bom. E quando você está trabalhando, melhorando aquilo que você já é bom, aquelas forças de caráter que estão lá atrás, elas começam a vir a reboque. Mas se você pegar e focar nas que estão ruins, você acaba deixando de priorizar aquilo que você já é bom, e aí, com isso, você perde tempo e pode até desistir dessa jornada de reconhecimento das suas capacidades e utilização das suas melhores forças. Isso mesmo, né? Então, quando você focaliza, né, seus pontos principais mais fortes, né, que são as forças de assinatura, aí você ganha tempo, né? Então, hoje a gente está numa sociedade que é tudo muito rápido. As informações, elas se transformam a cada 1 ano e 8 meses. Então, tudo está mudando muito rápido. Então, o que a gente sabia, né, por exemplo, há 10 anos, tem coisas que já não estão funcionando mais. A exemplo do que está acontecendo, né, com a transformação digital. Então, é fundamental você descobrir as suas forças principais, né, que são as 5 primeiras, que é chamada de força de assinatura, para você focalizar, né, como o Anderson disse, né, e desenvolver esses pontos e deixar os outros para um pouco depois, né? Então, é fundamental você estar focando esses pontos, porque você vai avançar muito mais rápido em objetivos e metas, né? Que é um dos motivos que a área do desenvolvimento humano traz para as pessoas, né? Então, está tudo evoluindo e você também precisa trilhar, né, nessa rota da busca do mapa da felicidade, o que é importante eu fazer agora, como é que eu vou me posicionar na vida, como é que eu vou me motivar todos os dias, né, para sair de casa. Então, quando você tem bem claro as suas forças de assinatura, essas forças vão te motivar, vai ser os motores, né? A motivação para você avançar na vida. Então, é fundamental desenvolver essa parte, né, do autoconhecimento, que é o conhecimento das forças pessoais. É Não é verdade. isso, Anderson? Tem uma virtude, Neuza, que eu gosto muito de destacar, inclusive no consultório, eu gosto muito de trabalhar os pacientes nessa visão, que às vezes acaba escapando muito de nós, as coisas mais simples da vida. Então, a virtude transcendência é a virtude que eu considero a que está, de repente, mais em déficit hoje na nossa sociedade. E é motivo, talvez, de a gente ter tantos casos de depressão, tantos casos de ansiedade, tantas pessoas sofrendo tanto de problemas emocionais, não conseguindo gerir bem seus próprios pensamentos, suas predileções, elas acabam ficando muito desnorteadas. E aí a virtude transcendência, com as suas respectivas forças de caráter, se elas começarem a ser focalizadas e a gente começar a perceber melhor como embalar melhor essa necessidade de olhar para essa virtude de uma forma mais carinhosa, vai dar muito certo.
Eu disse aqui no meu livro, no capítulo, sobre essa virtude, e eu queria fazer aqui uma breve leitura, só para poder encaixar justamente o que é a virtude de transcendência e o que são as suas forças de caráter e o que elas podem fazer pela vida da pessoa e como pode, inclusive, libertar de muitos problemas sérios, principalmente a depressão. Veja só, a transcendência é uma força de caráter que é uma força que te conecta com a vida, desde as mais delicadas coisas até as mais ricas e belas de significado. Essa virtude gera prazer indescritível, considerando que, por maior que sejam os desafios vividos por uma pessoa, sempre há inúmeras maneiras de alcançar a felicidade. A transcendência é capaz de te transportar de um estado de crises existenciais a um mundo mais rico de motivos para sorrir e viver em harmonia. Isso não é viajar para o país de Alice, mas sim encontrar ao redor de si tudo que tem sido desperdiçado ou mal interpretado. Muito legal isso. Principalmente quando a gente vai ver as forças de caráter envolvidas nessa virtude. A primeira delas, a apreciação pela beleza. Diz para mim, Neuza, audiência, quantas pessoas vão e voltam de casa, passam pela rua e não conseguem mais ter nenhum tipo de encanto pela vida? Podem passar por uma árvore linda, dando flores maravilhosas, um jardim exalando perfume, o canto das aves, o barulho das águas de um riacho, de um córrego, de uma cachoeira, ou até mesmo o sol azul do céu, e não conseguem mais ter nenhum tipo de sentimento por viver isso, por estar nesse mundo e viver essa realidade. Então, deixar de apreciar a beleza, deixar de ter esse encanto pela vida, isso, infelizmente, tem contribuído de uma maneira estrondosa para o aumento da depressão. E você, como psicóloga, deve tratar muitas pessoas que já estão no preto e branco, justamente porque começaram a se desconectar dessa virtude tão importante que é a transcendência e tem essa força de caráter da apreciação da beleza tão em déficit na sua vida. Outra coisa muito importante, que é mais uma das forças de assinatura da transcendência, a gratidão. Veja, quando eu começo a ter gratidão mesmo, quando eu começo a agradecer pelas coisas que eu tenho e deixar de reclamar pelas que eu ainda não consegui, isso vai fazendo um bem enorme. Por quê? Porque eu começo a perceber que eu tenho muita coisa, que eu tenho muitas possibilidades, que eu tenho motivos de ser feliz. E aí vem justamente isso a somar ainda mais no meu engajamento com a felicidade. Veja como que eu disse aqui sobre a gratidão. É ser consciente e grato por tudo que acontece, tendo em mente que no curso da vida tudo contribui de alguma maneira para o nosso desenvolvimento pessoal. A gratidão tem o poder de condução ao conhecimento de tudo que já se tem, uma vez que, quanto mais se agradece, mais se percebe o quanto a vida é farta de muitos benefícios. Até nas orações, deve-se lembrar primeiro de agradecer. Logo, a gratidão é uma chave que se usa conscientemente para ampliar a dimensão daquilo que já existe para si. Então, veja, a gente já tem, mas a chave da gratidão, quando é utilizada, a gente começa a perceber e dar sentido, gerar significado e, com isso, viver uma vida mais feliz e alegre. Aí soma mais a esperança, que é outra ferramenta, outra força de assinatura da virtude transcendência, o humor, que também não é ser palhaço, mas não ser ranzinza, não ficar só olhando para os infortúnios e se lamentando, reclamando, criticando, sendo aquela pessoa chata,
Não é verdade? Quando a gente É, desenvolve o humor, acaba que a gente fica mais aceitável em sociedade, em grupo, e isso faz muito bem. E daí, para concluir, a transcendência, a espiritualidade, porque se a gente não tiver, eu acho que se a gente não tiver uma visão de que não acaba aqui, que a vida não está limitada apenas a esse contexto de existência, aí eu acho que é realmente muito difícil de ser feliz, porque aí a gente vai estar sempre preocupado demais com a nossa passagem dessa existência e saber que sim, existe algo a mais, saber que sim, ainda tem uma esperança que ultrapassa essas dimensões, essas fronteiras do material, do visível, do mundano, é essencial para que a felicidade aconteça. muito bom, viu? É isso mesmo. Então, nesse momento, né, as pessoas, de certo modo, né, se esqueceram dessa virtude, né, que você falou, que chama transcendência. E muitas vezes ela se torna inconsciente, né, durante o dia, já não percebe mais a beleza, né, que existe. E eu percebo isso quando eu faço os atendimentos, né, que as pessoas estão nesse momento de inconsciência. E quando nós falamos, né, dessa questão de, por exemplo, de começar a agradecer pelas coisas que já se tem, aí eu percebo que essas pessoas mudam completamente, porque o ato, né, de agradecer faz uma mudança, né, na cognição, faz com que as pessoas saiam do nível de reclamação, de ficar reclamando o tempo todo das coisas, das pessoas, né, da sua realidade e começar a agradecer o que já tem. Então, quando ela começa a agradecer, há uma mudança na cognição e ela começa a visualizar, né, os pontos positivos da vida e assim começar a fazer uma nova rota, né, uma mudança. Então, eu percebo isso claramente quando eu faço os atendimentos. Então, teve momentos que as pessoas estavam assim muito tristes, muito deprimidas, e a partir do momento que elas começaram a fazer, né, a visita da gratidão, que é um dos exercícios, né, da psicologia positiva, que consiste em a pessoa pegar um caderno e escrever todos os dias algo que ela pode agradecer. Tipo, por exemplo, né, eu agradeço a chuva, se estiver chovendo hoje. Eu agradeço a essa live que está acontecendo hoje, né? Que vai para o meu caderno da gratidão, né? Então, aí isso é importante. Isso faz você mudar, faz você ter mais esperança, né? Porque nessa sociedade atual em que vivemos, muitas pessoas perderam, né, a esperança. Não tá tendo, não consegue ver, né, algo positivo na vida. Então é importante demais a gente saber mais sobre isso, a gente aprender mais sobre essas forças pessoais. É verdade. E aí, Anderson, E você pode acrescentar? interessante, Neuza, é que quando a gente se importa com esse conhecimento sobre as nossas forças de caráter, as nossas forças de assinatura, a gente com isso está procurando justamente aquilo que a gente é bom, os nossos pontos fortes, eu diria. E o interessante é que o ser humano, como um todo, isso é de mim, é de você, Neuza, acontece também com nossa audiência, a gente é focado demais nas nossas deficiências e fraquezas. Entende? A gente tem um foco muito objetivo, uma lente muito ampliada para enxergar os detalhes das nossas fraquezas, dos nossos pontos fracos, das nossas deficiências, e simplesmente a gente é míope para enxergar os nossos pontos fortes, aquilo que realmente a gente pode utilizar ou já ser bom para poder se tornar ainda melhor. Então, quando você faz conscientemente vista a esse mapa da felicidade embalado pelas virtudes e forças de caráter, a consequência é que você vai encontrar os seus pontos fortes. E encontrando os seus pontos fortes, você passar a focá-los acima das suas fraquezas. E deixar que as suas fraquezas
elas sejam fortalecidas simplesmente pelo trabalho consciente nos seus pontos fortes. É muito importante ter isso em mente, porque é um atalho para se conquistar muita coisa positiva na vida e para se tornar uma pessoa cada dia melhor. Concentre-se nos seus pontos fortes. Concentre-se naquilo que você já é bom e você se tornará melhor, inclusive naquelas coisas que você hoje está vendo que está quase zerado de sentido e significado. Tudo com bastante paciência, mas uma coisa muito importante também para poder temperar. Paciência é importante, mas determinação e propósito, engajamento no que faz, garra, vai fazer toda a diferença se você vai ou não alcançar o topo dessa pirâmide. Isso mesmo. A gente tem uma pergunta aqui, ó, do nosso ouvinte, Britinho. É, quanto a força, quanto a virtude de apreciação da beleza tem alguma coisa a ver com a mudança de comportamento da sociedade com o avanço da tecnologia? Ele está perguntando, né? Ficou curioso em saber com relação à apreciação da beleza, se isso houve, né, alguma mudança com o avanço da tecnologia que nós estamos passando hoje. Bom, a gente está vivendo uma época bem incomum em relação a para que direção os nossos olhos estão focados. Que a gente vai dar prioridade, vai dar, de fato, sentido àquilo que a gente mais põe o nosso olhar. E hoje o olhar da humanidade está muito focado à tecnologia. Eu tive na China outro dia e eu fiquei assustado, porque as pessoas, nada diferente do Brasil, porém lá como o acesso à tecnologia é muito mais fácil, as pessoas estão realmente totalmente focadas na tecnologia. A cidade que eu estive em Guangzhou, eu estive em Shenzhen, eu estive em Pequim, eu estive na Muralha da China. Lá não tem jeito, porque lá a tecnologia não funciona. É o único lugar que a China pode, os chineses podem realmente contemplar a beleza da vida, contemplar a natureza, contemplar aquela gigantesca e monumental construção lá da muralha, porque ela não pega sinal nenhum de internet, não tem nenhum tipo de conexão lá. Agora, no restante, nas cidades, nas capitais, como, por exemplo, Hong Kong, as pessoas andam hiperconectadas, e não percebem nada. Então, se você está andando na rua e simplesmente o seu olhar está focado apenas naquele aparelhinho que hoje anda na nossa mão o tempo inteiro, é muito difícil que você consiga perceber todas as coisas boas que estão também acontecendo no mundo visível, no mundo real, no mundo objetivo. A gente vive, está vendo as pessoas viverem muito no mundo subjetivo, no mundo em que a imagem que está ali atrelada aos seus seguidores vale muita coisa, mas que a sua própria percepção de vida acaba ficando em segundo plano. Então, sim, é muito importante a gente dosar tudo na vida. A tecnologia é fundamental para a nossa espécie hoje e principalmente para o nosso desenvolvimento, crescimento pessoal, para a nossa construção de conhecimento. Porém, ela não deve ser um empecilho para que a gente acabe não notando toda a beleza que está em volta e apenas quando vê uma coisa linda, a primeira coisa que pensa é fazer uma selfie com aquela coisa linda, ao invés de, pelo menos, parar um pouco, sentir aquele momento e viver aquela impressão que aquilo pode causar. Eu li um livro outro dia, que, inclusive de uma autora que vale muito a pena ser lida, Brené Brown, e ela conta que a filha dela, ela gosta de... Tem um lago perto da casa dela, ela gosta de pôr a filha no barquinho e navegar um pouquinho com ela. Aí ela disse que teve um momento que ela pegou a filha, ela estava remando, aí quando ela olha para trás, a filha estava com o pescoço caído assim para trás,
e com os olhos fechados. Ela se assustou com aquilo. Ô filho, o que que houve? Está passando mal? Aí ela disse, não, mãe, eu estou tirando uma fotografia mental para eu nunca esquecer desse momento. Então Ai, que veja, maravilha. a vida é feita desses pequenos momentos. São esses micro momentos que vão registrar a nossa memória, felicidade que a gente vai ter que resgatar uma hora em que a gente não estiver vivendo aquele mesmo momento bacana. Então, se a gente desperdiça, aí lá na frente está vivendo um momento de infortúnio, de dificuldade, de aperto, alguma crise emocional, alguma crise familiar, qual é o estoque de memórias positivas que você vai usar numa situação como essa, se não tiver feito no momento oportuno? Pois é. E aí a gente vive esse paradoxo hoje, né? As pessoas conectadas nas redes sociais, mas desconectadas de si próprias e do, da natureza, né? Então é um paradoxo que a gente está enfrentando no momento. E a gente tem que retornar ao que realmente é importante, o que é fundamental, né? O que vai trazer realmente felicidade para a gente e bem-estar. Aí, infelizmente, né, nosso tempo está tá chegando e a gente vai passar para as considerações finais desse nosso bate-papo. Eu gostaria, né, de continuar em outro momento, porque para mim está sendo muito bom, eu estou apreciando demais, entendeu? É um momento assim de conexão com minhas forças, porque a minha primeira força de assinatura é o amor aprendizado. E eu estou aqui aprendendo com o Anderson, né, nesse momento. Então é um momento muito E feliz eu para mim. Eu apresento estou muito você mesmo. contente, viu, Anderson, de estar aqui com você. Estou muito feliz. Aumentou meu bem-estar hoje. Eu imagino que durante as próximas horas esse bem-estar vai estar em alta, como está aqui agora. Aí a gente está passando para as considerações finais. Então, por que que eu deveria me importar mais com a felicidade? Eu acho que quanto mais eu trabalhar esse estoque de percepção dos momentos, mais eu terei reservas para os momentos de dificuldade. Então, a mensagem que eu deixo é justamente essa. Importe-se mais no dia a dia, no percurso da sua estrada da existência da vida, com os pequenos detalhes que vão poder te acrescentar no futuro. Acrescente mais conhecimento a cada dia mais que você puder colocar a sua bagagem, o seu repertório, e mais viva esse conhecimento. Não adianta você apenas empilhar uma série de conhecimentos. Viva esse conhecimento no dia a dia, compartilhando com as pessoas, compartilhando, inclusive colocando em prática para que você mesmo possa reaprender. É como aquele aprendizado espaçado. Você, quando ensina, você aprende duas vezes. Então, aprender alguma coisa, entender alguma coisa como positiva para você, procure passar para outra pessoa, você vai fixar ainda mais esse conhecimento e isso vai se tornar uma coisa maravilhosa na sua vida, vai te gerar muito bem-estar e possivelmente bastante gratidão. Não é, Neuza? Com certeza. E é isso que nós fazemos, né? A gente está sempre compartilhando, né, conhecimento com as pessoas, conversando, né, sobre o que é fundamental, né, para a pessoa se desenvolver. E tem momentos, né, que a pessoa também tem que escolher, né, fazer um acompanhamento, porque no acompanhamento, né, a pessoa vai se conhecer mais, porque nós, né, que somos psicólogos, que somos coaches, né, temos as ferramentas para ajudar a pessoa a se descobrir, né? Como essa ferramenta do teste via que a gente está trazendo hoje, né? Então é importante a gente também ter esse acompanhamento. Eu, por exemplo, já fiz 3 vezes, né? Terapia, porque tem momentos que você precisa, né, ter alguém do seu lado para te trazer coisas novas, né? Te trazer conhecimentos, informações, ferramentas. Então, o processo do autoconhecimento ele é contínuo. Ele começa e não tem fim, né?
ele vai se desenvolvendo e você vai aprendendo cada vez mais. E aí, quando você passa de nível, né? Aí você vai para um outro nível mais complexo de conhecimento, de informações. E é uma coisa assim muito, muito legal, muito gostosa, né? Então, eu amo tudo isso, de estar me desenvolvendo, né, continuamente, de estar me conectando com pessoas que também têm o mesmo gosto, né, o mesmo interesse, e também com pessoas que precisam, né, das nossas informações, do nosso conhecimento, de a gente também ajudar essa pessoa a passar por o nível que a gente já está, né? Então, é importante essa questão do acompanhamento, né? E trazendo a parte final, né, da nossa conversa. Então, quando você tem esse conhecimento claro das suas forças, né, das suas forças de assinatura, aí você vai conseguir estar em estado de flow, né, de fluxo durante o dia. Então, você vai desenvolver atividades que realmente vai te dar mais bem-estar, mais felicidade. Então, a gratificação, né, vai ser maior na vida, porque você está fazendo o que de fato você gosta, o que de fato é importante para você. Então, você se torna uma pessoa mais produtiva, né? Os seus resultados são acelerados, você faz tudo com mais amor, com mais dedicação, porque você está compreendendo o que é importante para você, né? E é isso aí. Parabéns, parabéns. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite, Ilza, e estou à sua disposição. Tá certo. Eu que agradeço, viu, a sua presença. E foi um momento assim muito importante para mim, muito muito feliz. Aí a gente vai concluir agora essa conversa. E eu aguardo, né, no futuro novas conversas como essa. Tá bom? Bacana, obrigado. Até mais. Tchau, pessoal. Até Obrigado, mais. audiência. Ótimo dia. Ótimo dia. Bom dia para todos.